Desde a sua fundação, a Igreja Católica é submissa ao Papa. Conheça a grandeza de São Leão Magno, o pontífice que combateu as grandes heresias de seu tempo, defendeu a cidade eterna da invasão dos hunos e consolidou a herança do trono de São Pedro. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. De todos os teólogos do primeiro milênio, São Leão Magno é o que com mais clareza elabora e ensina, como verdadeiro mestre da fé, em que consiste o poder pontifício. A partir dos seus escritos fica evidente como, desde o princípio, a Igreja Católica é católica e como a consciência sobre a autoridade do papado foi se cristalizando ainda nos primeiros séculos da era cristã. Esse aqui já é o 15º vídeo da nossa série. E vai longe ainda, hein? Vai longe. Sobre a história da igreja. Você está acompanhando? Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, basta você procurar pela playlist com esse nome, A História da Igreja. Mas nós vamos deixar também o link para a playlist aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Muito bem, Leão, nascido na região da Toscana no ano de 400, já era reconhecido antes mesmo de sua eleição para ocupar a cátedra de Pedro. Enquanto diácono da Igreja de Roma, possuía fama e capacidade extraordinárias, atestadas, por exemplo, por João Cassiano, monge de Marsella, e pelo patriarca São Cirilo de Alexandria. Após a morte do Papa Sisto III, no ano de 440, tal era o seu prestígio que foi aclamado pelo povo e pelo clero como o 44º sucessor de São Pedro. Olha só! E tão logo ele começou o seu pontificado, iniciou um incansável combate aos erros que ameaçavam a integridade da fé católica. Como Santo Agostinho, São Leão lutou com vigor contra as heresias do pelagianismo e do maniqueísmo, não permitindo que o seu rebanho fosse dizimado pelos lobos. Surgiu então no horizonte o monofisismo, outra porcaria, né? Quando o principal expoente dessa heresia, o monge Eutiques, decidiu escrever ao Papa pedindo que o defendesse, já estava consolidada a fé no primado de Roma. Quando, por exemplo, São Clemente escreve à comunidade de Corinto, ainda no primeiro século, intervindo aí com a autoridade de São Pedro, e quando Santo Inácio de Antioquia escreve a Roma, referindo-se a ela como a que preside a caridade na observância da lei de Cristo e que leva o nome do Pai, também se atesta claramente a supremacia do poder do bispo de Roma, que os cristãos sabiam ter fundamento na sucessão apostólica. São Leão Magno foi defensor assíduo dessa supremacia. Em uma carta ao bispo Atanásio de Tessália, datada de 446, ele escreve: de fato, também entre os beatíssimos apóstolos, na igualdade de honra, houve certa diferença de poder, e se bem que a eleição fosse comum a todos, a um somente foi dado ter a primazia sobre os outros. De tal modelo surgiu também a diferenciação dos bispos e com notável ordem providenciou-se que nem todos assumissem tudo, mas que em cada província houvesse alguns cujo juízo entre os irmãos fosse tido como prioritário e que, por sua vez, alguns constituídos nas cidades maiores assumissem uma responsabilidade mais ampla e, através deles, confluísse para a única sé de Pedro o cuidado da Igreja Universal e nada, em nenhum lugar, ficasse separado de sua cabeça. Fica bem claro que já no século V se reconhecia o Papa como cabeça do colégio episcopal e cabeça da Igreja. É que, embora não estivesse plenamente desenvolvida a fé na infalibilidade papal, essa não é a única coisa que se deve crer a respeito do Papa. A Constituição dogmática que define o dogma da infalibilidade papal faz questão de lembrar, por exemplo, que a instituição do primado de São Pedro é divina, que o primado de Pedro se perpetua em seus sucessores ao longo dos séculos e que a natureza do primado de Pedro não é de mera inspeção, mas de verdadeira jurisdição. E vale lembrar a definição solene do dogma que diz:
O Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do munus de pastor e doutor de todos os cristãos, define com a sua suprema autoridade apostólica que determinada doutrina refere-se à fé e à moral, deve ser sustentada por toda a Igreja em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa do bem-aventurado São Pedro. Goza daquela infalibilidade com a qual o Redentor quis que estivesse munida a sua Igreja, quando deve definir alguma doutrina referente à fé e aos costumes, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são, por si mesmas, irreformáveis. Portanto, a fé católica no Papa não diz respeito apenas às coisas infalíveis, mas também à sua atuação ordinária do dia a dia. Isso não significa dizer que o Papa é impecável, que todos os seus atos, mesmo os pessoais, sejam sacrossantos, ok? Quando expõe a sua teologia do poder pontifício, São Leão Magno tem plena consciência de que muitos de seus predecessores pecaram. Durante a controvérsia ariana, por exemplo, o Papa Libério, que sucedeu 35 papas santos, além de assinar vários concílios heréticos, condenou Santo Atanásio, imagina só. É verdade. E pouco depois, no ano de 417, enquanto Santo Agostinho empreendia grandes esforços para derrotar a heresia pelagiana, o Papa Zósimo interveio em defesa do monge Pelágio, em quem via, de forma muito equivocada, grande virtude e piedade. Então é sabido, sim, que homens indignos já ocuparam o trono de Pedro. No entanto, nem isso abala a fé católica no papado, que não é em uma pessoa, mas em uma instituição. Hoje, há uma tendência a sublinhar exageradamente os aspectos pessoais do Santo Padre e corremos o risco de esquecer que o amor devido ao Papa, mais do que por alguma característica particular sua, reside no fato de ele mesmo ser o sucessor do apóstolo Pedro, sobre o qual Jesus Cristo fundou a sua igreja. É isso aí. E como vimos, o Papa é infalível quando fala ex cátedra. Quando não fala ex cátedra, ele deve ser obedecido. E cabe a nós obedecer o Papa não por causa de um carisma que lhe é próprio, mas pela função que ele exerce à frente da igreja. Além disso, quando um Papa erra, a praxe da Igreja é que apenas outro Papa o deve julgar, como São Bonifácio I julgou Zósimo, condenando o pelagianismo. É a sucessão apostólica, a instituição do pontificado, o que garante a fé na Igreja, e não a uma pessoa determinada. Com razão, porque Papa Leão, em sua humildade pessoal, não deixava que ninguém humilhasse a sua função. Não deveis medir o valor da herança pela indignidade do herdeiro, dizia ele. Quando escreveu o famoso tomo a Flaviano, endereçado ao patriarca de Constantinopla, contra o monofisismo, São Leão foi aclamado pelos padres do concílio de Calcedônia, que ouviram em suas palavras a voz do bem-aventurado São Pedro. E quando, por razões políticas, esse mesmo concílio acabou aprovando em sua definição o cânon 28, que equiparava a diocese de Constantinopla à cidade de Roma, Leão Magno protestou veementemente, dizendo que essa afirmação lesava os direitos pontifícios. À época, mais uma prova da força da autoridade papal. A importância de São Leão Magno, que ao ver o Império Romano se esfacelando, chegou a defender a cidade eterna do domínio de Átila, o rei dos hunos, está na grande herança que deixou para a Igreja e para o mundo inteiro. A humanidade tinha agora, na figura do Papa, uma coluna mestra, que a permitia navegar com segurança na barca de São Pedro pelos mares tempestuosos da história. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a estudar a história da Igreja conosco? Disposto a esquecer tudo o que aprendeu com aquele professorzinho militante de esquerda, né? E os livros do MEC?
coloque aqui nos comentários, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo até agora, dê um like pra nós, hein? E também compartilhe esse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais, manda lá nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. Ah, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. O Galo já se inscreveu, ele tá sempre por aqui, você viu, né? E você se inscrevendo, continua recebendo os nossos vídeos. Não esqueça de clicar também no sininho na opção todas as atualizações, pois assim você não nos perde de vista. E seja um sócio evangelizador. Envie um Pix para nós de qualquer valor. A chave Pix está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigada a você que nos ajuda com as suas orações e doações todos os meses. Que Deus lhe dê em dobro, paz e bem.